Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais um Pod Trials. Agradecemos imensamente a nossa audiência fiel que nos acompanha. Hoje vamos mergulhar fundo num tema, quentíssimo e crucial para a prática na emergência, a nova Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência, publicada agora em 2025. Exato. Essa diretriz é uma colaboração super importante, né? Envolve o Grupo de Estudos em Coronariopatias, Emergências e Terapia Intensiva, o GCT, que é do Departamento de Cardiologia Clínica da SBC, junto com a Federação Latino-Americana de Medicina de Emergências, a FLAME. É um guia fundamental mesmo. E nosso objetivo aqui é oferecer uma visão completa, didática, do passo a passo recomendado para atender na unidade de emergência com base nessa nova diretriz. Vamos tentar desmistificar os pontos-chave. Para começar, por que uma nova diretriz sobre dor torácica é tão relevante assim? A gente sabe que é uma das queixas mais frequentes na emergência, né? Sem dúvida. As doenças cardiovasculares, principalmente a síndrome coronariana aguda, a SK, ainda são a principal causa de morte no Brasil. A dor torácica é o sintoma clássico, vamos dizer assim, mas olha que interessante, só uns 5 a 20% dos casos que chegam na emergência com dor torácica são de fato SK. Então, é crucial ter um protocolo para identificar rápido os casos graves, SK, dissecção de aorta, TEP, e ao mesmo tempo evitar internação e exame desnecessário em quem tem baixo risco. Os objetivos principais, então, são padronizar o atendimento inicial, agilizar o diagnóstico e a terapia, usar os recursos de forma eficiente e, muito importante, permitir coletar dados para a gente melhorar sempre. É sobre salvar vidas, reduzir sequelas e otimizar o sistema, né? Faz todo sentido. Agora, antes da gente entrar no fluxo mesmo, é bom esclarecer como a diretriz classifica as recomendações, né? A gente vê lá, classe 1, nível B. O que isso significa na prática? Fundamental isso aí. A classe de recomendação indica a força da recomendação, tá? De forma bem simples. Classe 1. Tem evidência ou consenso que o procedimento é benéfico, útil, eficaz, ou seja, deve ser feito, é o faça. Classe 2. Aqui é a evidência mais conflitante ou tem divergência sobre a utilidade. Aí se divide em classe 2A. O peso da evidência ou opinião é a favor, é razoável fazer, pode fazer. Classe 2B. A utilidade está menos estabelecida, pode ser considerado, é talvez fazer. E classe 3. Tem evidência ou consenso que não é útil, não é eficaz e pode até ser prejudicial. Então, não deve ser feito, é o não faça. E o nível de evidência, que são as letras A, B, C, indicam a qualidade dos dados por trás da recomendação. Nível A vem de múltiplos estudos bons, randomizados ou meta-análises. É o top. Nível B vem de um único estudo randomizado bom ou de estudos observacionais bem feitos. E nível C é baseado em opinião de especialista, estudos pequenos, retrospectivos. Entender isso ajuda a gente a saber o peso de cada coisa que vamos discutir. Ótimo. Ok, então vamos lá. Paciente chega na emergência, dor torácica. Qual o primeiríssimo passo segundo a diretriz? O tempo parece contar muito aqui. Conta demais. Tempo é músculo, literalmente, quando a gente fala de coração. A diretriz bate muito nessa tecla. A triagem tem que ser imediata. Paciente com dor torácica ou sintoma equivalente, tipo falta de ar súbita, suor frio, dor na boca do estômago, dor nos braços ou mandíbula, especialmente se for idoso, diabético ou já tiver doença cardíaca, tem que ser classificado como urgente. Vermelho ou laranja na triagem de Manchester, por exemplo. O objetivo é que o primeiro contato médico aconteça em até 10 minutos da chegada. Isso é chave. 10 minutos? Uau! E nesse tempo, o que é prioritário fazer? Para isso, a diretriz traz o acrônimo MOVER. Ajuda a lembrar. M de monitorização cardíaca contínua e já deixa o desfibrilador do lado pronto para usar se precisar.
O de oxigênio, mas atenção, só se a saturação SaTO2 estiver abaixo de 90%. Não é para dar oxigênio para todo mundo rotineiramente se a saturação tá boa. V de acesso venoso periférico. Pega uma veia boa, de preferência calibrosa, e já aproveita para coletar os primeiros exames de sangue. E o E, que é talvez o ponto mais crítico. Eletrocardiograma ECG de 12 derivações. E não é só fazer. Tem que ser feito e interpretado por um médico em até 10 minutos desse primeiro contato. Isso é classe 1, nível B. Forte recomendação. Entendido. ECG em 10 minutos é um marco central. Mas e se o paciente conta uma história de dor típica, mas que já passou na hora que ele chega? Ainda assim a gente ativa todo esse protocolo MOVE? Sim, a diretriz é bem clara quanto a isso. A recomendação é abrir o protocolo não só para quem chega com dor atual, ali entre o umbigo e a mandíbula, que é classe 1, nível C, mas também para quem relata uma dor torácica que durou mais de 10 minutos, mesmo que já tenha resolvido na chegada. Isso também é classe 1, nível C. E mais, a gente deve considerar fortemente a uma classe 2A, nível C, abrir o protocolo para pacientes de alto risco, idosos, diabéticos, quem já tem problema no coração, que chegam com sintomas que a gente chama de equivalentes isquêmicos, tipo uma falta de ar súbita, um suor frio sem explicação. A ideia é não perder o diagnóstico só porque a dor aliviou no caminho, sabe? Perfeito. ECG feito em tempo recorde. O que a gente busca nele? O famoso supra de ST ainda é o principal achado. O supradesnível do segmento ST, o famoso supra, continua sendo um achado crítico, sim. Ele indica a oclusão de uma coronária e a necessidade de desobstruir rápido, a reperfusão. Isso é classe 1, nível B. A diretriz detalha bem os critérios de quantos milímetros de supra, em quais derivações, inclusive para quem já tem bloqueio de ramo esquerdo, usando os critérios de Sgarbosa ou os mais novos de Barcelona. Mas olha, um ponto que essa diretriz reforça muito são os chamados equivalentes de supradesnível de ST, ou padrões que indicam oclusão coronária aguda, mesmo sem aquele supra clássico. Equivalentes de supra? Como assim? Explica melhor isso pra gente. São padrões no ECG que, mesmo sem ter aquele supra de livro em duas derivações vizinhas, também podem significar que tem uma artéria fechada ali. E por isso podem precisar de uma reperfusão tão urgente quanto um supra típico. Saber reconhecer isso é classe 1, nível B. Quais são eles? Bom, tem um infarto que a gente chama de posterior, que a gente vê como um supra lá em V7, V8, V9, ou alterações no espelho em V1 a V3, tipo um infra ou uma onda R grande. Tem o padrão de De Winter, que são umas ondas T bem altas, pontudas, com um infra de ST que sobe nas derivações precordiais. Tem as ondas T hiperagudas, que são altas, simétricas e podem vir antes do supra aparecer. A síndrome de Wellings, que são aquelas ondas T que fazem duas fases ou são invertidas em V2 e V3. Isso sinaliza uma lesão muito grave na artéria descendente anterior, mas geralmente aparece quando a dor já melhorou. E tem também o supra-isolado na derivação AVR, ou em V1, junto com o infra em várias outras derivações. Isso pode sugerir uma lesão gravíssima de tronco de coronária esquerda ou de várias artérias ao mesmo tempo. Nossa, isso é realmente importante. Quer dizer que um ECG sem o supra clássico não quer dizer que está tudo bem, que não tem uma oclusão acontecendo? Exatamente. E outro ponto fundamental. Um ECG inicial que parece normal não exclui SCA de jeito nenhum. A sensibilidade de um único traçado é baixa, menos de 50%. Por isso, a diretriz reforça: se a dor do paciente continua ou se o ECG deixou alguma dúvida, tem que fazer ECGs seriados. Repete a cada 10, 20 minutos. Isso é classe 1, nível C. As alterações podem aparecer depois, são dinâmicas. Vamos tentar aplicar isso. Caso clínico 1. Paciente de 55 anos, diabético, chega com dor no peito tipo aperto há 2 horas. O ECG mostra um infradesnível de ST de 2 milímetros de V4 até V6 e também em DI, D3 e AVF. Mas ao mesmo tempo tem um supradesnível de 1 milímetro em AVR. Não tem supra clássico em outras paredes. Como a diretriz nos ajuda a interpretar isso? Esse é um exemplo
perfeito de um padrão de altíssimo risco. É um desses equivalentes de supra que a gente falou. O supra em AVR, junto com esse infradifuso aqui, pegando parede inferior e lateral, são 6 derivações com infra, sugere muito fortemente uma lesão crítica de tronco de coronária esquerda ou doença em 3 artérias principais, a triarterial grave. Mesmo sem ter outro supra clássico, a diretriz classifica esse paciente como portador de uma síndrome coronariana aguda sem supra, SSKST, mas de muito alto risco. Isso indica que ele precisa de uma estratégia invasiva precoce, ou seja, ir para o cateterismo o mais rápido possível. Claríssimo. Então, ECG interpretado. Se não for um caso óbvio de supra ou equivalente que já manda direto para a reperfusão, o que acontece na maioria das vezes, né? Qual o próximo passo, segundo o fluxograma da diretriz? A estabilidade do paciente entra em jogo agora, certo? Correto. O passo 2 do fluxograma central da diretriz é exatamente esse: avaliar se o paciente tem critérios de instabilidade. O que inclui isso? Dor no peito que não melhora com as primeiras medidas, instabilidade hemodinâmica, pressão baixa, sinais de choque, má perfusão, congestão pulmonar aguda, o famoso edema agudo de pulmão, arritmias graves que apareceram junto com a dor, ou até aquele ECG que não fecha critério para supra ou equivalente, mas que te deixa preocupado, parece estranho, limítrofe. E se tiver algum desses sinais de instabilidade? Qual a conduta? Aí a rota é acelerada, tem que manter a monitorização intensiva, repetir ECGs com frequência a cada 10, 20 minutos. E aqui a diretriz dá um valor importante para o POCUS, o ultrassom feito ali uma hora, no ponto de atendimento, ou um ecocardiograma rápido à beira do leito. Isso é classe 1, nível C. Para quê? Para buscar ativamente as outras causas graves que podem dar instabilidade, dissecção de aorta, TEP maciço, tamponamento cardíaco ou até uma complicação mecânica do próprio infarto. É uma abordagem de diagnóstico e tratamento ao mesmo tempo num paciente que está crítico. Ligar o time de resposta rápida ou time de choque se estiver no hospital. Ok, os instáveis têm um caminho rápido definido. Mas e a grande maioria? Que chega estável, talvez com a dor já controlada ou até resolvida, e com um ECG que não é diagnóstico de cara. Como a gente segue para não mandar ninguém de risco para casa, mas também não internar todo mundo sem necessidade? É aí que entram as ferramentas de estratificação de risco, que é o passo 3 do fluxograma. Para tentar tirar um pouco da subjetividade da decisão, a diretriz recomenda usar scores validados. Para a suspeita de SCA, o score preferencial é o HARD. Isso é classe 1, nível B. Ele combina dados da história clínica, do ECG, da idade do paciente, age, dos fatores de risco e do resultado da primeira troponina. Uma pontuação baixa no HARD, tipo 0 a 3, indica um risco muito baixo de ter um evento grave, morte, infarto, revascularização, nas próximas 6 semanas. Isso pode ajudar a pensar numa alta mais segura se outros critérios também forem preenchidos. Já pontuações médias, 4 a 6, ou altas, 7 a 10, acendem um alerta e indicam claramente que precisa de mais investigação. Entendi. E para as outras 2 causas de dor torácica que podem matar rápido, a dissecção de aorta e o TEP, também tem scores? De AS, a diretriz recomenda o ADDRS, Aortic Dissection Detection Risk Score. É uma recomendação classe 2A, nível B. Ele ajuda a estimar o risco antes de fazer exame de imagem, baseado em condições que predispõem, características da dor e achados do exame físico. Se o ADDRS der baixo, menor ou igual a 1 ponto, aí o didímero pode ajudar. Se vier negativo, a chance de ser dissecção fica bem baixa. Agora, se o ADDRS for alto, maior ou igual a 2 pontos, ou se o didímero vier positivo, mesmo com risco baixo, aí não tem jeito, precisa de exame de imagem, geralmente a angiotomografia. Nenhum score isolado confirma ou exclui SA, é importante dizer. E para TEP, tromboembolismo pulmonar, usamos os scores clássicos de Wells ou de Geneva, o revisado ou o simplificado. Isso é classe 1, nível A. Eles ajudam a definir a probabilidade do paciente ter TEP baixa, intermediária, alta ou simplesmente provável ou improvável. Se a probabilidade for baixa ou intermediária ou improvável, o dedímero é muito útil.
Se negativo, ajuda a descartar TEP. Se a probabilidade for alta ou provável, ou se o dedímero vier positivo, aí geralmente precisa da angiotomografia de tórax. A diretriz também menciona o critério PERC, classe 2A, nível B. São 8 critérios clínicos simples. Se o paciente tem baixíssima suspeita clínica e preenche todos os critérios PERC, é PERC negativo, talvez dê para excluir TEP sem nem precisar colher o dedímero. Muito bom ter essas ferramentas para objetivar. Vamos para mais um caso, então? Caso clínico 2. Paciente de 60 anos, hipertenso, fumante, chega com uma dor torácica meio atípica, ele diz, a 1 hora. O ECG inicial é normal. Como o Heart Score ajudaria nesse caso? Vamos aplicar o Heart juntos. História. Ele diz que é atípica. Isso pode ser um pouco subjetivo. Mas vamos dar um ponto, moderadamente suspeita, talvez. ECG. Normal. Então 0 pontos. Idade. 60 anos. Tá na faixa de 45 a 65, então mais 1 ponto. Fatores de risco. Ele é hipertenso, fumante e tem mais de 45 anos. São 3 fatores de risco, então são 2 pontos. Troponina. Vamos supor que a primeira troponina que você colheu veio normal, então 0 pontos para a troponina inicial. Somando tudo, 1 história, plus 0 ECG, plus 1 idade, plus 2 fatores risco, plus 0 troponina, igual a 4 pontos. Com 4 pontos, esse paciente cai na faixa de risco intermediário do Heart, que é 4 a 6 pontos. O que a diretriz diz? Mesmo com ECG normal e dor atípica, um Heart intermediário significa que não é seguro liberar esse paciente para casa. Ele precisa, no mínimo, ficar em observação, repetir a troponina e ser reavaliado. Perfeito. A troponina apareceu aí no Heart Score. Mas como a diretriz orienta usar a troponina de forma isolada, principalmente agora com as de alta sensibilidade, STKs, parece que aqueles algoritmos rápidos ganharam bastante força, né? Sim, ganharam muita força. A troponina cardíaca de alta sensibilidade, a TECAS, é o biomarcador de escolha para detectar lesão no músculo do coração. Isso é classe 1, nível B. E a grande novidade, ou pelo menos o grande reforço dessa diretriz, é o uso dos algoritmos rápidos, principalmente o de 0,1 hora ou o de 0,2 horas. Essa é uma recomendação classe 2A, nível B. Ou seja, é bem razoável usar esses algoritmos. Como funciona? Você colhe a TECAS assim que o paciente chega, tempo 0 hora, e repete depois de 1 hora, no algoritmo 0,1 hora, ou depois de 2 horas no 0,2 horas. Aí, dependendo do valor dessa primeira troponina, o valor absoluto, e da variação entre a primeira e a segunda, o famoso delta, você consegue classificar o paciente em 3 grupos, usando pontos de corte que são específicos para cada marca de teste de TECAS. Esses cortes estão detalhados na tabela 26 da diretriz. Os grupos são Rule Out, Rule In ou Zona de Observação. Entendi. Então, com um algoritmo validado de 0,1 hora, por exemplo, em mais ou menos 1 hora depois de colher a segunda amostra, já dá para ter uma definição de conduta para muitos pacientes. O que fazer em cada um desses grupos? Exatamente. Se o paciente cai nos critérios de Rule Out, que geralmente significa um valor inicial muito baixo ou um valor baixo que não subiu nada ou quase nada, delta insignificante, e se clinicamente ele está bem, Heart Score baixo, ECG sem alterações novas, sem doença coronária já conhecida, a diretriz diz que a alta segura, com orientação para acompanhamento ambulatorial, é uma estratégia validada. Isso é classe 1, nível B. Mas atenção, Rule Out é para infarto agudo do miocárdio, IAM. Não quer dizer que o paciente não possa ter uma angina estável ou outra coisa. Se o paciente cai nos critérios de Rule-In, geralmente um valor inicial já bem alto ou um delta bem grande, a probabilidade de ser um IAM é alta, entre 50% a 75%. Esse paciente precisa ser admitido no hospital para investigar a causa dessa lesão miocárdica,
Pode ser IAM tipo 1 por placa, IAM tipo 2 por desbalanço oferta-consumo ou outras coisas como miocardite, TEP, etc. E receber o tratamento certo. A admissão é classe 1, nível B aqui. E se ele fica na zona de observação ou zona cinzenta, aí a probabilidade de IAM é intermediária, uns 5 a 20%. Esse paciente precisa de mais investigação ali na emergência ou numa unidade de dor torácica, repetir ECG, talvez escolher uma terceira troponina depois de umas 3 horas, fazer um ecocardiograma para ver se tem alteração na contração do coração, procurar ativamente os diagnósticos diferenciais, muitas vezes vai precisar de algum teste não invasivo, angiotensina de coronária, cintilografia, eco de estresse, ressonância, para definir o diagnóstico e a conduta. Continuar a investigação é classe 1, nível B. Parece que isso agiliza muito o fluxo na emergência mesmo. Vamos para o nosso último caso clínico para fechar essa parte. Caso clínico 3. Mulher de 45 anos, sem comorbidades conhecidas, teve uma dor torácica que começou há 4 horas, mas já melhorou completamente quando ela chegou na emergência. O ECG dela é normal, a troponina inicial tempo 0, hora, veio 8 nanogramas litro. O kit que o hospital usa tem um corte de muito baixo, que é 5 nanogramas litro, e um corte baixo, que é 12 nanogramas litro. O que fazer com ela? Ótimo caso. O valor inicial de 8 NGL não permite fazer o rule-out com uma única dosagem, mesmo ela tendo mais de 3 horas de sintoma, porque não está abaixo do corte muito baixo do kit 5 NGL. Então, o que a gente faz? Aplica o algoritmo rápido. Vamos usar o 0,1 hora. A gente escolhe uma nova TCCAS depois de 1 hora. Agora vamos imaginar 2 cenários possíveis para essa segunda dosagem. Cenário A. A TCCAS de 1 hora vem 10 NGL. O valor absoluto 10 ainda está na faixa baixa 12 NGL. E a variação, o delta, foi de 10, 8 igual a 2 NGL. Se para esse kit específico um delta menor que 3 NGL for considerado sem variação significativa, então ela preenche os critérios de rule out. Considerando que ela não tem comorbidades e o ECG está normal, o heart score dela deve ser bem baixo, talvez 0 ou 1 ponto. Nesse cenário, a alta seria considerada segura. Cenário B. A TCCAS de 1 hora vem 20 NGL. Opa, o delta agora foi de 28 igual a 12 NGL. Dependendo dos pontos de corte exatos desse kit para definir o delta de rule-in ou zona de observação, um delta de 12 nanogramas pode colocá-la na zona de observação ou até mesmo no rule-in. De qualquer forma, ela precisaria de investigação adicional, não poderia ir para casa. Viu como a troponina seriada, mesmo com valores que parecem baixos no início, pode mudar completamente a conduta? Perfeito. Ficou muito claro. Acho que cobrimos os pontos essenciais do fluxo diagnóstico. Para a gente consolidar tudo isso, que tal o nosso quiz rápido? São 10 perguntas naquele esquema bate-bola. Eu leio a pergunta, damos uns segundinhos para o pessoal pensar e você traz a resposta comentada. Preparada? Opa, vamos lá. Adoro quiz. Então tá. Pergunta número 1. Qual o tempo máximo recomendado pela diretriz para realizar e interpretar o ECG desde o primeiro contato médico na emergência? Pausa 100 segundos. Tem vários. Pode ser o padrão de De Winter ou o supraиsolado em AVR com infradifuso, ou o infarto posterior, que a gente vê como supra em V7 e V9, ou ondas T hiperagudas. O padrão de Wellens também é importante, mas geralmente indica lesão crítica para tratar depois, e não necessariamente oclusão aguda naquele momento. Pergunta 3. Qual o nome do acrônimo que resume a conduta inicial imediata na dor torácica? Pausa 6 segundos. MOVE. M de monitorização, O de oxigênio CSAT-CO2 90%, V de acesso venoso e E de eletrocardiograma. Pergunta 4. Qual o score clínico preferencial recomendado pela diretriz para avaliar risco e probabilidade de SCA em pacientes com dor torácica na emergência? Pausa 6 segundos. O score HEART é classe 1, nível B, o mais recomendado para essa situação inicial. Pergunta 5. Para um paciente com suspeita de dissecção aguda de aorta,
mas com baixo risco pelo score ADDRS, SYNC-score superior a 1 ponto. Qual exame de sangue pode ajudar a descartar o diagnóstico? O dedímero. Se o ADDRS é baixo e o dedímero vem negativo, a chance de ser dissecção fica muito pequena, ajuda a afastar. Pergunta 6. Qual biomarcador de injúria miocárdica de escolha segundo a diretriz? A troponina cardíaca de alta sensibilidade, a TCAS. É classe 1, nível B. Pergunta 7. Quais são os algoritmos de tempo preferenciais para usar a TCAS na avaliação de IAM? Os algoritmos de 0,1 hora ou de 0,2 horas. São classe 2A, nível B, são os mais indicados para agilizar a decisão. Pergunta 8. Um paciente que foi classificado como rule-out por um algoritmo de TCAS 0,1 hora está totalmente livre de risco cardiovascular e pode ir para casa tranquilo. Não necessariamente tranquilo. O rule-out é especificamente para infarto agudo do miocárdio e IAM naquele momento. O paciente ainda pode ter uma angina instável, que também é grave, ou outras condições. A avaliação clínica completa, o hard score, se tem doença coronária prévia, tudo isso conta para a decisão final de alta. Boa ressalva. Pergunta 9. O que significa a sigla MINOCA? Pausa 6 segundos. MINOCA significa infarto do miocárdio com artérias coronárias não obstrutivas. É Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. É quando tem critério para infarto, mas o cateterismo não mostra lesão grave que explique. E a última, pergunta 10. Qual a classe de recomendação que indica que um procedimento não deve ser feito por falta de benefício ou por potencial prejuízo? É a classe 3. O famoso não faça. Fantástico. Esperamos que o quiz tenha ajudado a consolidar esses conceitos tão importantes. Bom, chegamos ao fim de mais esta análise aprofundada aqui no PodTrials. Exploramos os principais pontos da nova diretriz brasileira de atendimento à dor torácica na emergência de 2025. Percorremos desde a chegada do paciente, a importância do tempo, a interpretação mais refinada do ECG, indo além do supra, o uso estratégico dos scores de risco e dos algoritmos rápidos de troponina. Foi uma discussão densa, né? Mas muito necessária. Aplicar esses protocolos de forma sistemática pode realmente fazer a diferença no resultado final para o paciente e também na gestão das nossas emergências, que são sempre tão corridas. E vale lembrar que a diretriz completa é bem extensa, traz muito mais detalhes sobre testes não invasivos, como montar uma unidade de dor torácica, como manejar situações específicas. Quem trabalha na área vale muito a pena ler na íntegra. Exatamente, acho que a mensagem final que fica é: diante da dor torácica, pense rápido, siga o protocolo, use as ferramentas que a gente tem, ECG, scores, troponinas de forma inteligente e não hesite em reavaliar, em buscar ajuda quando necessário. Isso. E talvez um último ponto para a gente pensar. A diretriz nos dá o que fazer e o porquê fazer. Mas o grande desafio agora é o como fazer. Como garantir que esses processos todos, o ECG em 10 minutos, o algoritmo de troponina 0,1 hora funcionando direitinho, sejam implementados de forma consistente, eficaz nas diferentes realidades das emergências pelo Brasil afora. Esse talvez seja o próximo passo crucial, né? A implementação na ponta. Uma excelente provocação final. A implementação é onde a teoria encontra a prática, sem dúvida. Obrigado, turma, pela companhia, bons estudos e até a próxima. Conhecimento hot, revolucionando o conhecimento científico.